Salve, gurizada, bem-vindo do Lista Rio Grandino. E hoje você está aqui para aprender a história de como se desenvolveu o jogo do Yu-Gi-Oh! Em termos de coluna de artigos na internet. Vamos começar com a primeira postagem do Jason Grabermeyer na tcgplayer.com, datada de 2005, após ele sair do Metagame, que foi um site de estratégias de Yu-Gi-Oh! Das antigas, em que acabou fechando e ele então migrou. Nós temos hoje o Ziff, por exemplo, o Ziff, que começou escrevendo lá 5 anos depois do Meyer, entre 2009 e 2010, na verdade, para ser mais preciso. E então é isso. Vamos conferir? Como é de costume, eu vou dividir minha tela com vocês e a gente vai acompanhando o artigo com a tradução na íntegra. Vai ser a primeira de muitas. Bom, o artigo ele é pequenininho, eu dei zoom, né? Mas se eu mostrar ele, ó, ele é pequenininho. Ele consiste de 3, 4, 5, 8 parágrafos, mais ou menos. E o nome dele se chama As Quatro Fases do Duelo. Então ele é datado de 31 do primeiro mês de 2005. Esse é o Meyer. Passei minha vida inteira lendo artigos desse cara. Gosto muito. E é uma forma que eu tenho de, aprendendo o inglês através disso e tendo entendido o Yu-Gi-Oh! Ao longo dos anos através disso, eu estou aqui retornando isso para vocês com um pouco de nostalgia, de saudosismo, mas há muitos paralelos que são úteis ainda traçados entre o Yu-Gi-Oh! De agora e o Yu-Gi-Oh! De antes. Então, é um quadro que serve para todo mundo que parou de jogar e que lembrar como antigamente era, quem não conhece como antigamente era e está entrando no jogo agora, e para aqueles que se mantiveram. Pergunte à maioria dos duelistas quantas fases há em um jogo, e eles provavelmente responderão 6. A Draw Phase, Standby Phase, Main Phase 1, Battle Phase, Main Phase 2 e End Phase. Como ele próprio diz aqui, ó, essas são as fases de um turno individual, não as fases de um duelo como todo. E aí a primeira introdução da sequência de interpelações que eu vou acabar fazendo aqui, gente. Para reforço da ideia, se falou desses 15 anos muito sobre OTKs e FTKs, que é o First Turn Kill, One Turn Kill, matar em um turno apenas. O que os FTKs e os OTKs pretendem ignorar é justamente essa divisão de fases que constituem a match como um todo. No Yu-Gi-Oh! São as openings, o momento zero, que a gente pode chamar, o early, o mid e o late game. E é disso que o artigo se trata. E, bom, no início, o Yu-Gi-Oh! Não tinha sequer sombra da velocidade do qual se encontra hoje. O jogo é mais velho que muita gente que já joga ele hoje. E sabendo disso, em último caso, gente, o que vocês podem é apreciar o meu esforço como um gesto a fim de a gente investigar um Yu-Gi-Oh! Na sua diacronia plena, na sua história da história dele, de como ele foi de mês em mês com cada carta que vai saindo alterando o formato. Porque a gente vai ter essas pistas ao longo da pesquisa na internet, que a gente vai acessar do material que ficou da história do jogo. Onde eu considero o Meyer o cara que liderou o panteão. Ele não era um jogador de Yu-Gi-Oh! Ele apenas escrevia, fazia a transação, com entrevista, postava decklists, se dava com o mundo do Yu-Gi-Oh! Então, assim, qualquer duelo, independente dos baralhos duelistas envolvidos, pode ser dividido em 4 fases. A abertura, o início do jogo, o meio do jogo e o final do jogo. Se você quer competir em torneios, ter ciência dessas 4 fases e suas diferenças vai ajudar bastante. Certas cartas funcionam melhor em certos momentos do jogo, e isso pode e deve influenciar sua construção de baralho. Se todas as suas cartas forem melhores no final do jogo, você poderá ser derrotado antes de ter a oportunidade de chegar lá, enquanto jogar muitas cartas que se quer ver no início do jogo também poderá prejudicá-lo no final. Vamos definir as 4 fases. E, gente, lembrando, esse artigo já tem 15 anos. Daqui em diante eu vou propondo a minha atualização, paralela entre o jogo de hoje, 2020, e este aqui de 2005 em diante, que conhecemos como Yu-Gi-Oh! Do pós-metagame.com. Quando o Yu-Gi-Oh! Ainda era regido pela Upper Deck Entertainment, a UD, seria um momento onde rolariam os Shonen Jump Championship, onde as lendas nasceriam. Logo, vocês vão ver uma leitura que faço reconectando esse jogo do turno T. O que é um turno T? Botar uma carta virada para baixo na zona de mágica armadilha e um monstro em modo de defesa. Tu fez um T. Isso era basicamente como o jogo começava antigamente. Não como hoje, que a gente faz 4, 5 negates depois de 20 summons numa rodada e ativa 30 efeitos. Então, o turno de abertura é para você se você foi primeiro. A abertura mais comum é a jogada T. Se você comprometer demais as cartas na abertura, seu oponente poderá
obter vantagem nas cartas logo no início. Por exemplo, tu tem 3 armadilhas, tu começava com as 3 direto para baixo, seu oponente dava Heavy Storm, ele gastava uma carta, tu gastava 3. Tu ficava em desvantagem permanentemente, provavelmente tu perderia a partida. Como também no Yu-Gi-Oh! Antigo tu não morria tão rápido, não precisava colocar as 3. Já hoje, se tu te descuidar, tu morre, porque o jogo é muito mais agressivo, é muito mais rápido. Eu acho que vale também mais uma observação. Na época, sem arquétipos procurando ou ativando meio efeitos por turno, você estava razoavelmente seguro de tomar Heavy Storm, né? O que seria a Heavy Storm de hoje? Hoje a Heavy Storm é Lightning Storm. E ontem, como é que a gente apelava para limpar o campo? Era o Black Rose Dragon na Era 5 e o Extinct Knight, que chegou até a ser banido um tempo. Então, assim, a gente pode definir que, modernamente, né, agora, o turno 0-1 tem as seguintes características. Procurar interrupções-chave, fieldar negates ou coisas que não morram fácil, através de combos que garantam a auto-vitória. Se há 15 anos atrás era o Tomate Místico, a carta que ficava no campo, stick around, como está aqui no artigo, hoje a mais imediata que me vem à cabeça é Jingirsu, Arcus Evening Star, que demora para morrer. Sempre fica com um monstro no campo, isso é importante manter. Então, o que ele fala? Pelo segundo turno aparecer e você ainda tiver o monstro de abertura no campo ou o Hero Coloss, então você chamaria um segundo monstro e tal. Aí, ele vai dizer que as melhores cartas para abertura na época eram o Tomate Místico e Shining Angel. E a gente já discutiu aqui da Jingirsu e tal. Ele vai citar que a Sacred Swarm, o cilindro mágico, seguravam o primeiro ataque para tu ir desenvolvendo o jogo. Isso a gente pode simplesmente pular. Aí a gente passa para a parte, o early game, que aí é a definição de early game, é onde os jogadores têm o maior número de cartas na mão. O early game é um lugar extremamente perigoso, porque é onde o adversário tem prováveis respostas aos seus movimentos. Olha as hand traps inseridas nesse mesmo paradigma de turno 0 para turno 1 da época. Eles ainda vão ter o Mystical Space Typhoon, Heavy Storm, e não estão desesperados por monstros. Cartas que te dão vantagem ou que te ajudam a controlar o adversário são sempre úteis. Ainda mais aqui, onde serão utilizadas para a máxima efetividade e para te dar vantagem o mais rápido possível. Muitas summons ocorrem no early game, então Hammer Shot, Fissura, Smashing Ground serão usadas para abrir desvantagem adversária. O que estaria proibido na época que deveria fazer a mesma coisa, mas que se tivesse resolvido, daria uma vantagem ainda mais brusca na economia? O Buraco Negro e o Hijack. E aí, assim, o Buraco Negro tá 13 e é irrelevante. O Hijack tá 1 e nem no side deck aparece. O que a gente tem como uma carta que seria o Buraco Negro Hijack de agora? O Dark Ruler No More. Então tu vê que o princípio é o mesmo. Tu vai lançar um Dark Ruler No More para punir o adversário que largou todo o recurso dele para formar um campo imbatível. Porque tu vai botar hoje 4, 5 negates no campo e tu tá praticamente seguro. A única carta que vai te parar é o Dark Ruler No More, porque os próprios bichos param o Buraco Negro, entende? Nessa época aqui, o jogo não tinha cartas que flutuam tanto. Principalmente se uma carta é flutuar, tinha que flutuar por batalha. Então, nessa ilustração, onde tu tem o impacto de cartas por um, os monstros não se negavam nem protegiam. Talvez tipo um Lorde Vampiro. Portanto, um Dark Hole bem dado seria decisivo. E se assim, a gente tem hoje a Dark Ruler No More, é porque a gente chegou a um ponto no jogo em que ela teve que ser criada. Para o cara que joga de turno 2, sabe, ter alguma chance. A Evelyn Match deu uma carta extremamente poderosa, e a gente não vê ninguém usando. Aliás, a gente até vê usando nos sites, e tem sempre um ou outro que tá com um deck que pode tirar vantagem disso, não quer começar o turno 1 com combo infinito, e aí vai colocar uma Evenly Match no main deck, no ICS, e vai tentar tirar uma vantagem de surpresa com isso no round 1. Aí, assim, mais uma coisa interessante a gente pensar, que a única negação universal na época aqui do artigo era a Solemn Judgment. E é fantástico, se não irônico, que ela esteja no site de muita gente hoje. Porque uma vez que tu sabe que tu vai garantir começar o próximo duelo, porque tu perdeu, tu escolhe quem começa, aí tu sabe que tu vai começar e tu vai montar uma board, e tu tá arriscando levar o Dark Ruler No More, mas afinal de contas, a tua estratégia é fazer a board, tu vai ter que jogar em torno disso, tu aproveita que tu vai começar, que é garantido, e tu vai colocar a Solemn Judgment virada para baixo junto. A Solemn Judgment continua sendo a carta mais universal das proteções, e é a única que eu consigo lembrar, assim, base, que vai negar Dark Ruler No More. Seguindo o artigo. A meta do early game é garantir que cheguemos no próximo estágio com mais cartas na mão e no campo do que o adversário, que tenhamos vantagem numérica sobre ele. Como resultado, cartas que lhes arranquem os primeiros bichos ou que interrompa planos são as mais importantes nessa fase. Também cartas que neguem as cartas-chave. Assim entraremos no mid-game com uma vitória quase garantida. O mid-game é classicamente pensado em constituir dos turnos 4 ao 6. É frequentemente durante esses turnos que os competidores ficarão com poucas cartas, tendo gastado muitos recursos,
e vão lançar mão de qualquer vantagem que tenham a oportunidade de capitalizar sobre. Se você desenvolveu-se bem nas etapas iniciais, é hora de manter a pressão e grindar a vitória. Caso tenhamos saído na desvantagem, porém, é a hora das cartas que ajudam a virar o jogo, como a Scapegoats ou remoções em massa, como a Torrential Tribute, que essas aí sim ajudam a virar a mesa e recuperar. Aí essa passagem aqui é interessante de diversas maneiras. Primeiro que vai aparecer o termo da carta que eu já citei, evenly matched, que é uma parte da língua inglesa. E é engraçado que, por exemplo, olha que absurdo vir uma evenly matched ou um Bay ou Bayboom, aquele bicho que quando é destruído não importa como, traz 2 e ele permite que tu filtre a mão, sabe? São cartas que saíssem na época, não iam ter graça. E também é interessante pensar que o Scapegoat, depois de um tempo ele saiu da lista, praticamente antes do formato Link ele era inútil. E de repente, com o formato Link, ele ficou broken de novo, foi no formato Zul, e acabou voltando para a lista 1. Porque é uma carta que ficou praticamente estúpida. Tu dava na endphase do adversário, tu tinha 4 recursos do nada para fazer Link Summon na outra rodada. E é interessante também a gente pensar, hoje, um cara não vai querer usar Evening Match para emparelhar a partida, entende? Idealmente, tu tá lutando para te manter na liderança do jogo e não ter que correr atrás. Então, voltando ao artigo, é quando os oponentes estão emparelhados que as coisas começam a ficar interessantes. Vantagem se torna mais importante do que em qualquer outro ponto na jogatina. Tua habilidade para um top deck começa a se tornar um grande fator. O mid-game determina quem vai vencer o duelo. Cartas que diretamente afetam o campo de batalha são usualmente as mais importantes. Aqui a gente pode ser meio cético por estar uma década e meia no futuro. Mas todos podem reconhecer o quão volátil o jogo é nesse ponto e você pode começar a ver como certas cartas são excessivamente importantes se incluir em seu deck. O late game tende a assumir uma de duas formas. Já é turno 7 em diante, e declaramos aqui o vencedor se ainda não pôde se decidir um. Ou o late game envolve alguém que venceu a batalha econômica exemplarmente, ou cometeu menos erros, né? Amassando brutalmente o adversário na habilidade econômica, ou vencendo um difícil conceito de tempo, que não está aqui no artigo, mas que o próprio Meyer ao longo do tempo vai desenvolver e eu vou trazer para vocês nessa coluna. Ou 2. Ambos os jogadores já gastaram a maior parte do conjunto de seus recursos, se esforçam para dar sorte num bom draw e tomar o controle antes que o outro tome primeiro. Aí assim, ele vai citar que monstros não tributos, porque era arriscado na época de comprar um monstro sacrifício e não poder jogar, que monstros não tributos com força, nessa hora começa a se destacar, porque eles vão começar a limpar caminho e ficar no campo, são difíceis de tirar e tu começa a bater. E como o jogo era mais devagar, realmente isso fazia diferença. Era um monstro que iria destruir monstros em batalha, coisa que a fase de batalha é irrelevante, né? Ainda assim é interessante ler a passagem, né? Nesse ponto do jogo, monstros fortes se tornam importantíssimos e alcançam a vitória facilmente. Ao mesmo tempo, sobe o valor daqueles monstros que garantem boa presença de campo. Como eu acabei de falar, o Bey e o Bobão, imagina. Porque eles te compram tempo. Como sempre, por exemplo, fazem os bonecos do Dragon Ball Z quando o Goku tem que dar-lhe aquela Genkidama e finalizar a coisa, enfim. São cartas que te mantêm juntando outros recursos para tu poder ir lá fazer alguma coisa mais forte e finalizar. Afinal, você precisa ter carta para jogar carta, é óbvio, básico assim. É assim, ó, apesar de se recuperar de um jogo, de uma posição em que você está perdendo, né, de um jogo perdido, seja tarefas muito difíceis, dá de ser feito. Cyberjar, troca de coração, podem facilitar as viradas, né? Hoje, como ontem, tem o Morphing Jar, uma Double Draw do Pot of Avarice. Esses tempos aí tinha a Soul Charge, a Snatch Steel chegou a voltar, que foi um engano da Konami, há pouco tempo atrás. O próprio monstro que renasce, que cai em favor modernamente por não ser uma carta procurável e porque a maioria dos arquetipos, que antes o jogo não era de arquetipo e hoje é, como os arquetipos têm uma carta que renasce e ela é procurável, o monstro que renasce fica fora de evidência, mas o monstro que renasce, por exemplo, nessa época te botava um monstro grande no campo, ou botava um monstro que seria o tributo para tu botar um monstro grande que estava trancado na tua mão. Na era 5, tu renascia um monstro fazer um 5 e tomar controle. Na Exile tu podia renascer um monstro para fazer Exile. Na Link é a mesma coisa. Então o monstro renasce é, de certa forma, uma carta que ela tem poder em todos os momentos da partida, então ele ajudaria a virar no late game. Faltam 2 parágrafos, gente, já estamos terminando. Na verdade, o tempo de vídeo é mais eu falando do que o próprio artiguinho. Quando você está construindo um deck, certifique-se de ter em mente essas fases do duelo e como seus decks e matchups, né, desenvolvem-se em cada uma dessas etapas. Você está indo de lockdown, então seu early e mid games são diferentes da maioria. Seu deck depende de poucas cartas-chave, então em que momento do jogo você quer ou precisa ver estas cartas?
É o exercício de pensar. Saber isso determinará quantas cópias de certas cartas você estará precisando. Ao mesmo tempo, entendermos essas 4 fases nos ajudará a dissecar as estratégias inimigas enquanto enfrentamos. Então, que tipo de deck eles usam? Que cartas deles vocês viram durante um duelo e baseado nessas, que outras eles podem ter? Em que momento essas cartas serão particularmente impactantes? Elas têm um intervalo onde perdem o valor e são fracas? Se sim, seria inteligente tolerar ou arriscar-se em fases desconfortáveis do jogo, de acordo com o seu deck, né? Em favor de uma grande decisiva atacada bem ali adiante? Decks Lockdown, por exemplo, são fracos no early game, então pode ser uma boa rushar na tentativa de vencê-los o quanto antes do possível. Pela mesma razão, um deck como o Warrior Toolbox, deck clássico da época, pode rushar bem no início do jogo, mas entra em declínio pelo late game porque a maioria de seus monstros são pequenos, eles não tinham monstro tributo, e dependem da assistência de mais efeitos simultâneos. E no late game tu não tá com tanta carta na mão ou cartas juntas para combar como no início. Compreendendo estas 4 fases de um duelo, então você estará preparado. Queria fosse tão fácil assim, né, Meyer? Estaria então você preparado pelo que viesse ao seu caminho em um torneio. Bom, não pode preparar uma pessoa completamente, mas pensar sobre isso é o primeiro passo. Gente, eu agradeço vocês que ficaram até aqui. Foi o primeiro artigo de muitos que eu vou trazer. Valeu pelo apoio, pelo like, por confiar na nossa informação, por estar comigo nessa empreitada nova. É só mais um quadro de tantas coisas que a gente vai trazer para vocês. E até a próxima na Missão Espalhando a Palavra.